Bem, falar um bocadinho sobre o Sporting, é a nossa primeira análise, opinião, neste novo ano 2026. Portanto, todos aqueles que estão a assistir este vídeo no YouTube, desejo-vos um ótimo ano de 2026. Jornada deste fim de semana 17, Sporting, a primeira equipa a entrar em campo, num jogo teoricamente muito difícil frente à equipa do Gil Vicente em Barcelos. O Sporting não foi além de um empate a uma bola. Golo por parte do Sporting, Luís Soares por parte do Gil Vicente, Carlos Eduardo ao minuto 87. Sporting que vinha de dois jogos muito bem conseguidos, numa deslocação que seria muito difícil para a equipa de Rui Borges, sabendo que o Sporting tem muitos jogadores lesionados. Exemplo que ano passado o Sporting nos deu é que conseguia superar essas lesões, tornando a equipa bastante competitiva. E eu creio que este jogo possa ser uma exceção por parte do Sporting e não a regra. Portanto, no futuro iremos tentar perceber isso, não validar todas as lesões para que o Sporting tenha empatado hoje em Barcelos, até porque, como eu já disse, o exemplo do ano passado para mim é um excelente exemplo, mas estava muito receptivo sobre este Sporting, mas estaria muito mais sobre a equipa do Gil Vicente. Toda a gente fala que a equipa do Gil Vicente tem feito um campeonato extraordinário, e tem, na posição que atua, mas o Gil Vicente nos últimos 6 jogos não tinha qualquer vitória. Estamos a falar que em 6 jogos, em 18 pontos, o Gil apenas fez 5 pontos. Em casa tinha empatado com o Rio Ave 2 bolas e tinha perdido frente ao Tondela por 1-0. Não é a melhor fase do Gil Vicente, sabendo que jogadores importantes também não atuaram. O Pablo, que se transferiu para o ponta de lança para o West Ham. Mas lá está, depois do ano, em termos de resultados, performance, ter algum cuidado naquilo que é, ou naquilo que são as equipas grandes, e aquilo que oferecem ao jogo. O Sporting também, com essas lesões, vem com Mateus Reis à esquerda. Por acaso é curioso que numa primeira fase eu achei super natural, por causa das características dos dois jogadores e da relação intersetorial, porque o Mateus, tão defensivo ou mais defensivo, e o Maxi mais na vertical, no aspecto mais ofensivo, e poderia-se casar aqui o corredor. Mas isso não aconteceu durante o jogo, até porque o Mateus expunha-se demasiado, e o Maxi jogava mais para dentro. Eu vou já falar também sobre essa função de Maxi Araújo à direita, com Fresneda e com Trincão. Fresneda não fez um bom jogo, claramente que muito abaixo daquilo que era o esperado. Aí lá está, meio capa 2, Yulman com o João Simões, e depois o Futis na ligação com Luís Soares, um Sporting num 4-2-3-1, em muitas situações num 4-4-2, porque o Futis se liga muito ali a Soares, mas o Sporting traz uma dinâmica igual aos jogos anteriores, mas com características diferentes e características técnicas de jogadores que possam tornar um jogo ou mais pobre ou até mais rico. Mas no caso de hoje, um jogo mais pobre por parte do Sporting, enquanto o Gil Vicente, o seu 4-2-3-1, claramente destacar o meio-campo do Gil, até porque conta com Santi Garcia e com Luís Esteves, dois jogadores com muita qualidade. E atenção que o Martim, o jogador que entrou, também foi acrescentando qualidade ao corredor central, e com Cáceres a fazer aquele triângulo do meio campo, na frente com Touré e Murilo, dois homens muito de corredores, e depois Gustavo Varela, o ponta-lança da equipa do Gil. Primeira parte, o que é que eu achei da primeira parte? Tanto o Gil Vicente como o Sporting tiveram as suas oportunidades de gol. Relembro um remate acrobático, creio que foi do Santi ou do Luís Esteves, e consequente outro remate numa jogada logo a seguir. O próprio Sporting, que tinha pouca chegada, mas quando chegava criava situações de gol. E atenção às diferenças daquilo que as estatísticas te dão, e aquilo que é uma oportunidade de gol. Há um cabeceamento na primeira parte do Sporting, eu creio que foi Luís Soares,
creio, ou se foi o Futi, já não me recordo, em que a bola passa por cima da baliza e é claramente uma situação de gol para o Sporting, mas que não é contabilizado naquilo que são as estatísticas. Mas numa primeira parte que o Sporting faz um remate enquadrado com a baliza, fez 3 remates e um é enquadrado, e o Sporting faz o gol. O Sporting faz o gol e é no movimento em que Eduardo Quaresma coloca a bola na profundidade, e Luís Soares aparece de caras com o Andrew. Eu parece-me que há ali um timing de Andrew, saio, não saio, fica meio, perco um segundo, mas Luís Soares foi audaz, e conseguiu depois dar aquele toquezinho na bola, e a bola passa pelo meio das pernas do jogador do Andrew, o Sporting a ganhar por 1-0 ao intervalo, numa primeira parte que eu acredito que o Sporting foi adormecendo o jogo, em momentos que não deveria adormecer o jogo. Ou uma circulação mais lenta, ou uma primeira fase de construção lenta, através dos centrais do Quaresma e também do Inácio. E a equipa do Sporting é uma equipa que constrói lento, um pouco passiva, mas se conseguir encontrar espaço na zona intermédia, onde aparece Trincão ou o Futis que desce, o Sporting aí começa a acelerar, e praticamente o Sporting joga através de um ataque rápido. O problema da primeira parte e momentos que foram adormecendo o Sporting é quando o Sporting tentava ligar esse ataque rápido, muitas vezes falhava o passe ou perdia a bola. Inúmeras situações na primeira parte que isso acontecia, e claramente que rompe com o ritmo competitivo da equipa, e depois voltar a tornar esses índices mais rápidos no jogo é muito complicado. De acrescentar aqui que é a forma como o Sporting se posicionou dentro de campo, foi também ajudando o Gil Vicente a ter, ou na tentativa de ter esse controlo do jogo. O Mateus Reis expunha-se claramente numa linha muito ofensiva, o que puxava o Maxi para o corredor central, um centro-esquerda. O que ia acontecer é que quando o Maxi se colocava aqui, ficava no centro o Soares, e acabava o Futis e o Anidis para vir para esta zona com Maxi, o Soares e o Futis, e depois o Trincão um pouco remetido para um centro-direita, em que muitas vezes foi apagando a chama de Trincão, e o Sporting a tentar ligar e muitas vezes não conseguia. E reparei que, exageradamente, na minha opinião, o Rui Borges está a fazer do Maxi aquilo que ele poderá vir a ser, mas que em determinados momentos não está a conseguir entregar esse jogo. O Borges já colocou o Maxi como ala, como lateral, como extremo, extremo muito mais aberto, velocidade, profundidade, verticalidade, mas quando ele puxa o Maxi para dentro, ele está à procura do tal jogo entre linhas, e que isso em alguns momentos pode não acontecer. A bola pode não chegar em condições e é preciso um jogador nessa zona ser audaz e ter o habitat natural para que possa ligar o jogo, ou muitas vezes a bola acaba por se perder, porque o Maxi, na minha opinião, é um jogador mais de linha, é um jogador comboio, e é um jogador que atua mais aberto e pode não funcionar em alguns momentos. O Sporting mantém o meio campo a 2 com o Simões e o Yilman, grande trabalho dos dois médios, porque nesta estrutura correm o dobro, e há um lance no jogo que o Rui Borges chama o Trincão, porque o Trincão, nesta forma de jogar do Sporting, é muito importante, principalmente com bola, que é um jogador estabilizador, mas sem bola acaba por ter essa importância, porque o Futis, o Ioannidis, não é um jogador que vá fechar a zona tanto do Santi ou do Luís Esteves, dependendo da dinâmica, ou do próprio Cáceres. O que quer dizer que o Gil Vicente tem 3 jogadores no meio campo, tem o Santi, o Luís Esteves e o Cáceres, e nessa perspectiva de se moldar ao meio campo do Sporting, fica 2-3, ou seja, há uma dificuldade por parte do Sporting, que acresce em 2 situações. Uma, ou terá que ser o Futis a descer e fechar o espaço, dificilmente isso vai acontecer, ou então
No lado da bola, terá que fechar ou o Trincão ou terá que fechar o Maxi. O que depois acresce aqui outra dificuldade, que é se o Maxi fecha dentro, se eles rodam rapidamente o jogo, acaba o Maxi de ter que ajudar o Mateus e tal o Trincão e o Maxi em termos de fechar dentro e ajudar o corredor, torna-se difícil, ainda por cima um Gil Vicente que tem um futebol bastante agradável. Vai acrescentar outro ponto, e principalmente na primeira parte isso aconteceu, apesar que o Sporting chega à vantagem, através do gol do Suárez, é que a mobilidade que o Gil traz para o meio campo é de tal forma que mesmo na construção o Gil Vicente colocava o capitão, o Zé Carlos, em espaços muito mais interiores, quase como um elemento de meio campo, e que iria dificultando e muito a equipa do Sporting. O certo é que o Sporting, na primeira parte, eu não gostei da equipa do Sporting, porque foi adormecendo em alguns momentos que não deveria ter adormecendo, ajudando a equipa do Gil. O Sporting chega à vantagem e creio que para Rui Borges chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0, e com um golo, um remate enquadrado com a baliza, acabou por ser bastante positivo. Na segunda parte, a forma como o Sporting entrou, eu parece-me que todos os problemas da primeira parte tinham sido resolvidos, em termos da intensidade, da agressividade, da velocidade, da circulação, a movimentação, a procura do espaço. O Sporting entra muito forte no jogo. Só que, ao longo da partida, as quebras, a tal velocidade que o Sporting queria imprimir, às vezes é inimiga da perfeição. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Sporting entra muito forte na primeira parte, ao não conseguir marcar, e é aí que se traça a diferença de uma equipa com bola tem que marcar, e mesmo que a equipa se parta, é com bola que tem que ter essa diferença, acabou por não acontecer isso. E ao longo do jogo, eu creio que o César Peixoto, na minha ótica, acabou por ter uma leitura muito interessante, até porque ele vai trocando as peças troca por troca, mas eu acho que foi acrescentando mais à equipa do Gil Vicente, que é a troca do Santi pelo Martim e o Joelson pelo Touré. Aliás, Joelson tem ali uma oportunidade de ouro para chegar ao gol do Gil Vicente. O Rui Silva faz uma excelente defesa. Mas o Sporting também teve. Eu lembro-me que o Luís Soares teve uma oportunidade em frente ao Andrew, e acho que o Andrew defende com os pés, creio eu, é uma boa defesa do Andrew. O Sporting também teve essas oportunidades, mas o Gil foi crescendo. Claro que há aqui o momento do jogo, não é? Há um momento do jogo, até porque eu acho que o Sporting estaria a tentar controlar a segunda parte, e há o momento da expulsão de Gonçalo Inácio. Foi expulso ao minuto 79, e esse minuto 79 faz com que o Rui Borges acabe por colocar o Mutombo, mais. Não foi o Mutombo é o do Gil Vicente, é o Rómulo. Acho que o Rómulo entrou para central e ele meteu o Rómulo e tirou o Ioannidis. Não sei porque é que aqui o 0-0 não tem a entrada do jogador de Sporting. Ou seja, foi compor a linha defensiva, mas tirando o Ioannidis. Eu acho que foi essa a substituição, se não estou em erro. Eu estava aqui a olhar para o Mutombo entrou para a equipa do Gil Vicente. E é lógico que a partir desse momento, com menos um jogador, o César Peixoto, claramente que indicou a equipa que poderia pressionar o Sporting e ir para cima do Sporting, e o Gil acabou por fazer o golo mais tarde, ao minuto 87. Mas é curioso que eu não consigo colocar aqui a imagem do jogo, porque o YouTube vai cancelar o meu vídeo, mas é curioso que eu gostava de vos mostrar a forma de como o Gil chegou ao gol do empate, e a passividade que o Sporting teve em dar tanto espaço ao Luís Esteves para poder fazer o cruzamento. Pá, eu gostava de vos mostrar essas imagens, não consigo, mas vocês podem ver aí o resumo, os highlights do jogo, e reparem na forma como o Sporting estava a defender esse lance, e deixar o Luís Esteves naquela posição é realmente fatídico. E o cruzamento acabou por dar o gol do Gil, com variedíssimas oportunidades que tivemos na segunda parte, aquele livre
que parecia que a bola tinha entrado e não entrou, e o Sporting acabou por sofrer o golo, e a partir daí é muito difícil com -1 sofrer o golo do empate, e um Gil bem na partida, nesse momento, muito bem na segunda parte, à procura do segundo golo. Fica aqui na minha ótica um jogo menos conseguido do Sporting. Não gostei de alguns momentos da equipa do Sporting, nem da primeira fase de construção, nem do desenvolvimento da fase intermédia, e também não gostei do último terço, aquelas dinâmicas que o Sporting costuma ter para chegar ao golo. E para além disso, em termos individuais, acho que o Sporting teve erros, como perdas de bola, de Fresneda, de passes falhados também, a tentar ligar na zona intermédia, e claramente os laterais da equipa do Sporting não estiveram bem neste jogo e eram importantíssimos para que isso acontecesse. O Mateus na esquerda acho que poderia dar muito mais face ao jogo interior do Maxi, e acho que poderia haver uma comunicação maior neste sentido, porque havia muitas situações que o Maxi também jogando mais aberto iria solucionando o Futis no espaço interior, e o Maxi também muito centralizado foi prejudicando muito esse espaço, e o Sporting que não esteve à imagem que talvez o Sportingista quisesse neste jogo. Uma mensagem à equipa do Gil Vicente, que apesar, em termos de resultados, não está na melhor forma, bateu-se muito bem em casa, e acabou por empatar frente à equipa do Sporting. O Sporting começou em primeiro, ou seja, foi a primeira equipa a jogar, agora vai estar atento ao resultado das outras equipas. Benfica joga amanhã na Luz frente ao Estoril, sábado, e o Futebol Clube do Porto joga domingo frente ao Santa Clara. Porto vai ser difícil, num terreno difícil, mas poderá aumentar a margem sobre a equipa do Sporting, e a ver vamos o que é que o Benfica vai fazer amanhã no Estádio da Luz, para ver se consegue depois então também reduzir esta margem com o Sporting. Num jogo menos conseguido do Sporting, acabou pelo empate em Barcelos frente ao Gil Vicente. E fica aqui então a minha opinião. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, darem aquele likezinho, e as minhas redes sociais estão todas em baixo na descrição para vocês me adicionarem, nem que seja no Instagram. Está bem, meus amigos? E já agora, bom ano de 2026.